Bianca, me diz uma coisa. Quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? 13. Me diz uma coisa, quantas vezes tu reprovou antes de me conhecer? Eu já tinha reprovado, né? 4 vezes. Né? Já tava indo pra 5ª tentativa. Quantas vezes tu já havia reprovado? 8 vezes. 8 vezes. Né? A terceira, graças a Deus, te conheci. Quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? Eu tinha reprovado uma vez. Uma vezinha, mas foi como se fosse 1000. 1000 vezes. Olha, a minha maior dificuldade é a função da ansiedade, né? Eu tenho muita ansiedade e eu não sei como controlar isso, na verdade, né? Porque acabou de só eu rodar 4 vezes devido à ansiedade. Quantas vezes tu tinha reprovado no carro? Uma. E 2 na moto, hein? E 2 na moto. Legal. Tinha minhas pernas pequenas, tá? E assim, reprovei várias vezes. E quando foi na 8ª vez que eu já tava assim, ó, por sinal, eu já tava de ano em ano fazendo, porque como era adição de categoria, então, era mais tempo, né? Tinha, acho que 5 anos. Mas eu quase esgotei esse prazo. Quantas vezes tu reprovado? Foi 5 reprovações. Reprovei várias vezes. Várias vezes. 8 vezes eu fui reprovado. Eu tô só com uma mão que eu tô querendo então. Ah, entendi. Show de bola, show de bola. Massa, massa. Adeia. Ah, não, te mete. É dano. Uma pergunta, tu tá com a tua carteira aí, não? Pra nós tirar uma foto? Aí, que massa, show de bola. Massa, muito massa. Ô, Denil, me diz uma coisa. Não, mérito teu. Nossa, mas eu posso só lembrar que eu tinha passado antes, não tem nada nosso. Tu tá com a tua habilitação ou não? Tô, Deixa eu só, é uma coisa errada, né? Deixa eu só pegar aqui. E agora faz 5 meses já. Show de bola. Aqui, ó. Ah, eu vou botar, não vou mostrar a foto. Tá aqui. Show de bola. Ah, muito obrigada. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? Tem, aqui do meu lado. Isso, põe a mão, tá? Vai, Dado. Aí, show de bola. Massa. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? E aí, né? Aí. Tu tem a tua CNH aí? Tem. Bora lá. no TNH. Aí, show de bola. Tu sabe pra que eu peço a CNH, né? Eu quero fazer uma parede assim, só com foto de vocês, com a CNH na mão. Então, ó. Mas o bom Agora, algumas pessoas vão nos ver, vão ouvir falar, e mesmo que nem tu falou agora há pouco, vão achar que é golpe. Pra te não dizer que é golpe, tu por acaso tem teu Renato aí? eu tenho meu Renato aqui, ó. Sei lá. Massa, cara. Agora me diz uma coisa, sua carteira tá aí, não? Carteira? Tá. É. Não sei se dá pra aparecer. Ah, tá show de bola. Na verdade, eu vou tirar um print. Vou deixar que depois eu gravo, eu vou gravar a tela agora. Vou tirar um print e aí depois eu vou colocar nas minhas redes sociais. Show, obrigado. Não tem tua carteira na mão, de carro, tá? Habilitado, deixa eu pegar ela aqui pra mostrar, graças a Deus. Já. Já é a segunda, já. Já na segunda situação? Já renovei, já, graças a Deus. Nem acredito. 8 vezes eu fui reprovado. Até que um dia eu olhando o celular, o Face, eu vi um vídeo do Sr. Cairo. E eu pensei, olhei pra ele no vídeo e vi que aquele olhar, aquela voz dele, me deu uma força, me deu uma segurança. Aquela força assim que veio do teu olhar, do teu sorriso, das tuas palavras. E tu falou que a pessoa quanto mais reprovada, tá mais preparada. Daí eu pensei, então eu tô preparada. Show de bola. Eu botei na minha cabeça, então eu tô preparada. Olá, seja muito bem-vinda à aula número 1 do evento A Última Prova. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos Nogueira. Eu sou terapeuta e especialista em ensinar mulheres que estão no processo de habilitação a irem para a sua próxima prova prática de direção e saírem de lá aprovadas, através do controle do medo, da ansiedade, do nervosismo e de todos os sentimentos e pensamentos ruins que estão te afastando hoje do teu grande sonho. E, sinceramente, independente do número de vezes que você já tenha tentado e não tenha conseguido ainda, não se preocupe. Ou sequer ainda nem fez a prova, pois não se sente segura, olha, eu tenho um recado muito importante para te dar. Mesmo que você já tenha passado pelo processo e que todas essas emoções ruins que eu acabei de citar agora estão te impedindo de viver o seu sonho, ter a sua liberdade, a sua independência de ir e vir, sem medo, com segurança, posso te garantir de coração que esse é o lugar ideal para você durante essa semana, ok? Nessa semana você vai ver que para ser aprovada, dirigir com liberdade, sem medo, bem tranquila, confiante, não importa a idade e muito menos o quanto você estudou, ok? O que eu quero de você? Eu quero que você fique realmente pronta
e eu só preciso que você se comprometa em dar atenção total às 4 aulas dessa semana. Principalmente se você já está cansada de sofrer com reprovações e não aguenta mais colocar o seu dinheiro em novos pacotes de aulas práticas ou em novos retestes. Então é muito importante que você preste atenção em mim nessas 4 aulas. Tá, mas talvez você esteja se perguntando agora: tá, mas afinal de contas, quem é esse louco? Quem é esse tal de Carlos Nogueira para vir aqui me falar que vai me levar à aprovação já na minha próxima prova prática de direção? Como eu te falei anteriormente, eu sou terapeuta e eu tenho formação em coach. Eu já atuo na área de desenvolvimento humano há mais de 14 anos, tratando mulheres que estão no processo de habilitação. E somente nos últimos 2 anos já foram mais de 1.900 alunas, que eu chamo carinhosamente de minhas leoas. E se você não sabe quem são ou como funciona a minha comunidade de leoas, fique tranquila, presta bem atenção, que eu vou falar delas mais à frente, ok? Mas, voltando a falar de mim, como você já deve ter percebido, eu sou gaúcho, nascido aqui no Rio Grande do Sul e criado no interior. Eu, apesar de hoje eu ter diversos cursos, formações e até pós-graduação, nem sempre foi assim. Eu venho de uma família muito pobre e já bem cedo eu aprendi que a vida não seria nada fácil para mim. Então, com 13 anos de idade, eu saí pelas ruas da minha cidade vendendo lanche nos comércios, oficinas e bares da região, enquanto que a maioria das crianças estavam na escola estudando. Só para te ter uma noção da minha pobreza, naquela época eu dormia em um colchão de palha. Eu não sei se você já viu como é, mas como eu levantava pela manhã, o desenho do meu corpo ficava certinho naquele colchão, parecia uma forminha, certinha. Não tinha, eu não precisava nem me preocupar em arrumar a cama, porque ficava tudo ali, era só eu me deitar. Sabe aqueles sarcófagos, aqueles caixões de múmia? Igualzinho, a mesma coisa. Se tiver alguém da minha equipe aí tiver uma foto, eu vou pedir para alguém colocar. Bom, brincadeiras à parte, mas logo cedo, mesmo entendendo que toda a luta que eu teria pela frente, eu percebi de coração que apesar de ter nascido ali, naquele ambiente extremamente pobre e humilde, não era aquilo que eu queria para minha vida. Se realmente eu quisesse viver uma vida diferente, eu precisaria me esforçar muito mais, fazer muito mais do que a maioria naquela época estava fazendo. E assim eu fiz. Eu me comprometi. E, sinceramente, esse meu comprometimento fez que, antes mesmo de eu completar a minha maior de idade, eu já tinha comprado a minha primeira moto. Fruto do meu trabalho. Na época, eu me lembro que, mesmo sem conhecimento, sem nada, eu tinha um objetivo. Meu sonho era comprar uma moto de 50 cilindrada, aquelas pequenininhas. Parecia um inseto. Mas a dedicação, o comprometimento me permitiu ter uma CB400 vermelha, Hollywood, uma moto enorme para a época. E perto de mim, ela parecia maior ainda. Eu nem sequer eu alcançava os pés no chão. Eu não tinha, a moto era muito grande. As minhas pernas não cabiam no tanque da moto, de tão larga que era aquela moto. Eu me lembro uma vez que eu parei num posto de gasolina para abastecer e eu falei pro frentista: abastece aí. Bum! Caiu eu e moto e tudo. Eu me lembro que eu não sabia que os frentistas eles acabaram olhando para mim e não sabiam se me ajudavam a levantar aquela burra moto ou se eles continuavam a rir da minha cara. Então, eu sei que foi divertido, foi uma época tranquila, tranquila até certo ponto. Mas eu sei que naquela época, desde cedo, eu já pilotava a minha moto para cima e para baixo, sempre buscando me esconder das fiscalizações, das blitz, fugindo do movimento intenso. Eu evitava as ruas mais movimentadas. Então, agora eu quero saber o seguinte: você também já fez isso em algum momento da tua vida? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber.
Não, 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 não coloca nada. É brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeira minha. Cada um sabe de si, das suas necessidades, dos riscos que a pessoa corre. Eu não estou aqui para julgar ninguém, jamais. Mas é claro, eu naquela época, eu não queria viver aquele medo. Então o que que eu fiz? Assim que eu completei a maioridade, eu dei entrada no processo para me habilitar. E mesmo eu já tendo muita prática, porque a minha primeira moto eu tive com 14 anos de idade. Imagina, 14 anos de idade. Com 18 eu fui fazer a minha habilitação e saí. Que sabe o que que aconteceu? Eu saí de lá reprovado. Mesmo eu dirigindo todos os dias para cima e para baixo, eu ia trabalhar de moto, eu voltava para casa de moto, eu às vezes eu ia almoçar em casa de moto, fora os finais de semana que eu saía, fora as noites que eu saía. Então calcula isso como se fosse uma aula prática. Ir até o meu emprego, voltar, ir para casa, almoçar, voltar novamente, passear, sair. Se eu calculasse, aí daria umas 2.688 horas aulas. Então, prática eu tinha de sobra. Habilidade eu também tinha, porque eu já dirigia várias motos naquela época. Então, sabe o que que aconteceu comigo? Simplesmente pelo motivo que hoje, depois de ter criado o meu método, eu posso entender o que aconteceu comigo naquela época e o que aconteceu, que é o seguinte: para ser aprovado ou aprovada na prova prática de direção, nós precisamos de dois fatores. Eu não sabia disso. Primeiro fator, qual é? Controle do veículo. A maioria hoje foi ensinada, foi dita que para ser aprovada, tu precisa ter a prática, ter a habilidade. Ou seja, o controle do carro ou da moto. Tu precisa tirar o veículo e colocá-lo na vaga, usando seta, retrovisor, cinto de segurança e tudo que o Detran pede. E é claro, no tempo certo. Depois disso, tu só precisa ser capaz de realizar o percurso sem extrapolar o número de pontos permitidos. E se for de moto, da mesma forma. Você já sabia, não é mesmo? Eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém aqui, mas o que as pessoas pouco sabem, ou talvez até nem saibam ainda, é que a grande virada de chave para ter sucesso ao longo da caminhada rumo à sua habilitação é que só prática não é suficiente. Hoje, o que mais reprova no teste prático de direção é a segunda coisa, e para mim a mais importante, que é a falta de controle emocional. E foi exatamente isso que me derrubou no dia que fiz o meu primeiro teste prático de direção. Mas agora, voltando a falar da minha história com a minha CNH, a vida foi seguindo. E algum tempo depois eu remarquei novamente e eu consegui a minha aprovação. Mas, sinceramente, eu só fui ter contato com as técnicas e ferramentas de desenvolvimento humano, autoconhecimento e controle emocional que eu uso hoje com as minhas alunas quando eu já estava lá na vida adulta. Lembra que eu falei que eu não queria seguir naquela vida de escassez, de pobreza, que eu experimentei lá na minha infância? Então, a partir daí, eu trabalhei muito para conseguir formar o meu patrimônio. Mas, assim como a falta de controle emocional afeta no dia da autoescola, na hora da prova prática de direção, ela afeta também quando o assunto é administrar o seu próprio dinheiro. Eu, na época, eu ganhava muito, mas muito bem mesmo. Mas mesmo assim, havia finais de semanas que eu precisava arrombar o cofrinho das crianças e estourar ele e pegar lá as moedas. Para quê? Para comprar algo para passar o final de semana. E foi justamente depois de várias vezes eu ter feito isso que eu estava passando por problemas financeiros, que eu comecei a estudar e a me desenvolver. Então, o que que eu fiz? Eu fui buscar conhecer o desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu tive acesso a técnicas e ferramentas de coach. Você sabe o que essas ferramentas são capazes de fazer? Eu quero saber se alguém aqui sabe o que essas técnicas e ferramentas podem fazer pela vida das pessoas.
Coloca aqui no chat. Bom, o que que elas fazem? Elas ajudam a mudar a mentalidade, ou seja, a forma de pensar das pessoas que não conseguem algo em sua vida. Faz elas a chegar, ajuda elas a chegar em algum objetivo. Por exemplo, e foi através dessas mesmas ferramentas que eu entendi que era necessário ter muito controle emocional para passar por situações difíceis. Assim, apesar de muitas vezes nós não estamos acostumados aqui no nosso país, nós não fomos educados a investir em conhecimento no Brasil. Eu entendi naquela época que se eu realmente quisesse sair da situação ao qual eu me encontrava, eu teria que priorizar na minha vida os estudos. E sinceramente, vou falar de coração. Priorizar naquele momento significava abrir mão de um dinheiro que eu tinha que investir na construção de alguém que eu gostaria e eu queria muito me tornar. Foi assim então que eu comecei a fazer os meus primeiros cursos, meus primeiros treinamentos para me aprimorar, para mudar a minha vida e posteriormente, futuramente, me tornar um terapeuta. E de lá para cá eu já investi na minha formação mais de R$ 80.000. Por quê? Algumas pessoas vão achar que é muito, outras pessoas vão achar que é pouco. Mas, sinceramente, quanto mais cursos e treinamentos eu faço na área do desenvolvimento humano, mais eu percebo que com isso eu consigo adquirir um grande poder. Ou seja, quando eu tenho um conhecimento em alguma área específica, aquilo me dá superpoderes para transformar a minha vida, conseguir dominar as minhas emoções, conseguir dominar os meus sentimentos. Mas o mais legal, no momento que eu aprendo algo para mim, eu consigo replicar e ensinar para outras pessoas, mudar a vida das outras pessoas. E eu sei que você deve estar agora imaginando, tá, mas em que momento ele começou a trabalhar com pessoas que estão reprovando no processo da autoescola? Confesso que no começo parece que eu cheguei aqui por acaso, mas ou então que eu caí de paraquedas. Mas sinceramente, a minha fé não permite que eu acredite em acaso. Eu de coração, eu acredito que nada nessa vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão e um porquê. Se hoje eu ensino mulheres que estão no processo da CNH a irem para a próxima prova e já saírem aprovadas de lá, eu acredito que essa era a minha missão de vida. Essa era a missão que eu tinha que ter para ajudar as mulheres que estão hoje presas numa situação, numa falta de controle emocional que está afetando a vida dela como um todo. E hoje, sem falsa modéstia, o meu trabalho me permite recuperar o sorriso no rosto daquela mulher que já não tinha mais razões para sorrir. Se hoje o meu trabalho resgata da vergonha, da frustração, da tristeza, aquela mulher que não tinha mais credibilidade, nem com um companheiro e muito menos com a autoescola, porque ninguém mais acreditava nela. Chegou um ponto que até ela mesma começou a duvidar. Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou diferente? Será que eu tô quebrada? Será que eu não nasci para isso? É isso que eu faço hoje, porque realmente essa é a minha missão de vida é mostrar que sim, independente do que tu tenha feito até o presente momento, independente da idade, independente de qualquer coisa, eu quero te mostrar como que tu vai conseguir chegar no teu sonho, ter a tua liberdade, a tua independência, ter a oportunidade de ir e vir para onde quiser, quando quiser, sem depender de nada e nem de ninguém. E tudo começou lá atrás com o meu sobrinho, que trabalhava comigo numa loja que eu tinha, e na época ele estava fazendo o processo de autoescola. Já fazia um bom tempo que ele dirigia para cima e para baixo sem a CNH. E quando ele chegava na prova, ele sempre acabava saindo reprovado. Imagina, guri novo, com todo o gás, com todo o leite, como a gente diz. Não tinha por que reprovar,
porque prática, habilidade ele tinha de sobra. Ele andava para cima e para baixo com o carrinho dele, ele saía para passear, ele fazia miséria. Só que ele já havia tentado várias e várias vezes e tinha reprovado. E por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Quando ele me contou o que ele estava passando, eu pensei de imediato: tá, mas para aí. Se essas técnicas e essas ferramentas que eu conheci lá atrás, que ajudam as pessoas que não conseguem controlar o seu dinheiro a mudarem a forma como elas pensam, porque elas também não serviriam para quem não consegue controlar suas próprias emoções na hora de dirigir. Dito e feito, eu falei com o guri na época que marcasse a prova prática dele sem medo e simplesmente que ele me desse um voto de confiança, porque juntos eu conseguiria levá-lo até a sua aprovação. E depois de colocar em prática com ele as mesmas ferramentas que eu utilizei naquela época para resolver problemas financeiros, ele foi para a prova e acabou saindo de lá aprovado, com a CNH na mão. Claro que aquela notícia logo se espalhou pela cidade inteira, que nem fogo no palheiro. E eu comecei a ser muito requisitado, ser muito procurado. Afinal, o índice de reprovações já naquela época no Brasil era grande. Em média, a cada 10 pessoas que fazem a prova prática de direção, 7 saem de lá reprovadas. Isso mesmo, a cada 10 pessoas que fazem a prova prática de direção, 7 saem de lá reprovadas. E assim então eu comecei a me dedicar a isso. Dia após dia, eu tirava uma parte do meu tempo para ir para o local de prova aqui na minha cidade, para pesquisar e tentar entender o que as pessoas faziam de errado, que elas saíam reprovadas. O que as pessoas faziam de certo na hora da prova prática de direção, que elas eram aprovadas. E aí então eu comecei a juntar o conhecimento adquirido no local de prova, junto com a informação, o conhecimento que eu já tinha das técnicas e ferramentas de terapia que eu já dominava. Então, com isso, eu juntei tudo, fiz um compilado e eu construí esse método que é único no Brasil. Não existe outro igual. Foi eu que o criei, eu que aprimorei, eu que fui fazendo o passo a passo. Eu fui construindo, separando o que dava mais certo na hora da prova prática de direção, o que dava mais resultado e o que fazia com que as pessoas tinham um resultado muito mais rápido. Hoje, ele se tornou a metodologia que mais aprova as pessoas na prova prática de direção em todo o país. E já estamos, graças a Deus, levando também para fora do país. Hoje eu tenho alunas na Austrália, tenho alunas em Portugal e agora também na Espanha, em Barcelona. Que maravilha, né? Então, e outra coisa muito curiosa é sem ensinar uma única aula prática. Isso mesmo. Por que eu falo isso e eu ressalto? É comum as pessoas chegarem pela primeira vez nas minhas redes sociais e perguntarem o seguinte: Senhor Carlos, qual o valor da aula? Ou então, onde o senhor mora? Se você está aqui agora e ainda tem essas mesmas dúvidas, eu preciso te esclarecer. Em primeiro lugar, eu não dou aulas práticas e muito menos pego uma pessoa e coloco ela dentro do meu carro e levo ela para treinar a direção. Definitivamente não é isso que eu faço. O que eu faço hoje é ensinar controle emocional através de uma metodologia sólida, testada e aprovada por centenas de mulheres por todo o Brasil e até no exterior. Mas eu quero o seguinte: não se preocupe agora em entender isso, ok? Porque eu vou explicar cada detalhe nas próximas aulas. Nesse momento, a única coisa que eu quero e preciso é que você entenda o seguinte: o que está fazendo você reprovar hoje? É a falta de controle do veículo, que nesse caso seria a prática de direção mesmo, ou é a falta de controle emocional? Coloca aqui nos comentários para que você pare
analise junto comigo e reflita. Será mesmo que é isso mesmo que está acontecendo comigo? E como você descobre qual dos dois precisa focar mais? É simples. Quando você está lá com teu instrutor do lado, mesmo não sendo uma piloto de Fórmula 1, você consegue tirar e colocar o carro na vaga no tempo certo? Usa a seta, olha o retrovisor, faz o percurso, desenvolve o carro, controla a embreagem. Ou seja, faz tudo o que é preciso para ser aprovada. Mas quando vai para a prova, o medo, a ansiedade e o nervosismo toma conta e você sai de lá mais uma vez com o carimbo de reprovada na prova, prova após prova. Se a resposta for sim, você pode comemorar. Uhul! Pois a partir de agora, eu vou dividir com você os principais erros que você pode estar cometendo e que pode estar te afastando da tua tão sonhada CNH. Eu, sinceramente, eu sei que o processo de habilitação não é fácil, nem para homens e nem para as mulheres. E é claro, como em tudo quanto é caso, existem os pontos fora da curva. Pessoas que conseguem ser aprovadas de primeira, sem muita dor, mas geralmente não é assim. Como eu falei anteriormente, é 7 de cada 10 pessoas são reprovadas na prova prática de direção. Então, se você já reprovou uma, duas, três ou mais de 10 vezes, não se preocupe. Você não está sozinha e é bem provável que em várias cidades desse nosso país, agora mesmo, existem diversas pessoas como você assistindo esse mesmo evento e que já tenham reprovado tanto ou até mais vezes que você. Eu vou falar agora os 4 principais erros que as pessoas cometem e que as afastam cada vez mais da aprovação na prova prática da CNH. E presta bem atenção, o quarto erro é o mais comum do que você imagina. Inclusive, ele pode causar um acidente grave, podendo machucar alguém ou alguma pessoa. Então, faz o seguinte: assista essa aula até o final, para se precaver e não deixar que aconteça com você, ok? Então, vamos lá. Pode parecer muito contraintuitivo o que eu vou te falar agora, mas o primeiro erro que você possivelmente comete no seu processo de habilitação que te faz ser reprovada é comprar mais pacotes de aulas depois de uma reprovação. Como assim? É simples. Quando tu passa por uma reprova, ao invés de tu entender por que tu reprovou, ao invés de tu analisar, de tu pensar, de tu te questionar por que tu acabou reprovando, a maioria faz o seguinte: corre lá e sai comprando mais aulas práticas. Talvez porque a autoescola, o instrutor indicou, ou até mesmo por achar que assim tu vai praticar mais e vai ser aprovada da próxima vez. Só sinceramente, já está mais do que comprovado que comprar mais pacotes de aulas não vai resolver, não vai te ajudar, vai fazer você, às vezes, ficar pior ainda, vai fazer tu te sentir frustrada, vai fazer tu te sentir incapaz, porque pode acabar se tornando um ciclo vicioso. Se fosse só comprar pacotes de aulas, a gente estaria vendo que as pessoas comprariam pacotes de aulas práticas e seriam aprovadas. Mas se tu parar para prestar atenção, não adianta, não resolve. Já vi pessoas que gastaram uma fortuna com aulas práticas e não deu resultado. Já vi pessoas que gastaram mais de 120 horas aulas e não deu resultado. No meu caso, na época, foi 2.688 aulas. Se eu tivesse que calcular todos os dias dirigindo, indo para o trabalho, voltando, indo almoçar em casa, às vezes passeando. Se eu colocar só 2 vezes ao dia, que era o mínimo que eu fazia durante 4 anos, se tu somar,
vai dar a conta de 2.600 e alguma coisa. Então, quer dizer que não adianta ter toda a prática do mundo. Por quê? Imagina comigo, imagina que tu reprova, aí tu sai de lá do local de prova triste, frustrada, aí tu já vai para a autoescola, compra mais pacotes de aulas, faz as aulas práticas, remarca a tua prova, faz a prova de novo, reprova mais uma vez, aí o ciclo recomeça novamente. Compra mais pacotes de aulas, remarca a prova, faz a prova, sai reprovada. Compra mais pacote de aulas, faz a prova, sai reprovada, marca novamente. E aí tu acaba presa num ciclo vicioso que tu não sabe como sair. Isso, em vez de te ajudar, acaba te frustrando cada vez mais, vai fazer com que o teu processo fique muito caro, muito doloroso, muito frustrante. E na maioria das vezes as pessoas acabam desistindo. Algumas têm vontade de abandonar, de não ver, de não ter que passar mais pelo processo da CNH. Algumas acabam perdendo até a confiança em si. Mesmo achando que você vai passar na prova, a partir de agora eu quero que tu pare e reflita. Comece a pensar. Algumas pessoas chegam a acreditar de tantas reprovas que a CNH não é para ela. E além de tudo, ela acaba se frustrando, deixando o processo mais caro, ou seja, comprar mais pacotes de aulas está deixando você cada vez mais longe da sua aprovação. Porque esse erro está te causando todos esses sentimentos ruins que eu falei até aqui. Então, se você identificou com esse erro, pare agora mesmo de investir o teu tempo e o teu dinheirinho suado em mais pacotes de aula de direção. Combinado? Ficamos certo nessa parte? Entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O segundo erro mais comum que muitas pessoas cometem e que possivelmente você que está me assistindo agora pode estar cometendo também é deixar que os seus colegas de turma façam a prova antes de você, pedindo ao seu instrutor que te deixe lá no final da fila. Muitas vezes você pode fazer isso pensando o seguinte, que vai ganhar tempo para ficar muito mais tranquila, muito mais relaxada antes de chegar a sua vez. Só que certamente essa atitude está fazendo o efeito contrário. Foi isso que eu fiz quando eu reprovei. Quando estava no local de prova, eu tinha toda a prática, toda a habilidade do mundo. E aí eu era o terceiro. Eu deixei o primeiro, passou na minha frente, reprovou. Aí foi o segundo, na minha frente, reprovou de novo. Eu fiquei assim meio cestroso, eu dei um passo atrás e deixei que o quarto fosse para minha frente. Aí ele foi lá e reprovou, e eu fui indo para o final da fila. O quinto reprovou, o sexto reprovou. Quando chegou na minha vez, eu era o sétimo. E eu vendo tudo aquilo, eu acabei sendo reprovado também. Então, ali o que eu vi falou mais alto do que a minha prática, do que a minha habilidade. E sabe por quê? Se tu continuar fazendo esse processo, ele joga contra você? É simples. O ser humano, ele tem a tendência natural de querer se comparar com os outros. E comigo e com você não é diferente. Nós estamos o tempo todo nos comparando com outras pessoas. Agora eu te pergunto o seguinte: qual é a mulher que nunca olhou para uma amiga e comparou o seu cabelo com o dela? Não me diga que você nunca olhou para as unhas de uma amiga e logo em seguida olhou para a sua. Eu sei que você já fez isso. Todos nós acabamos nos comparando de alguma forma. E quando a gente está na autoescola, não é diferente. Quando tu deixa os teus colegas fazerem a avaliação prática antes de você, o que acontece é aqueles que você julgava estarem mais bem preparadas do que você podem não conseguir a aprovação. E isso simplesmente, a partir daí, começa a detonar a tua autoconfiança. Porque tu acaba pensando o seguinte: nossa, mas se fulana
que estava muito mais preparada do que eu, não conseguiu passar. Por que eu vou conseguir? E uma vez que tu começa a pensar dessa forma, desse jeito, já era. Tu já começa a mandar para o teu cérebro uma mensagem negativa da dúvida, da incerteza. E aí tu fica pensando, será que eu vou conseguir? E isso faz com que tu te sinta incapaz, que tu te sinta pequena de ir lá e fazer diferente. Então, o segundo combinado que eu quero fazer essa noite aqui contigo é: eu quero que tu faça o seguinte: não tente influenciar se você será a primeira, a segunda ou a última a fazer a prova. Deixa a ordem natural por conta dos profissionais no local de prova e faça tudo o que tem que ser feito. Dê o seu melhor, ok? O terceiro erro que eu vou falar aqui agora para você é erro muito comum e você precisa entender que tudo bem se você já fez isso até agora, ok? Eu estou aqui hoje para te abrir os olhos e te ajudar. A gente tem a mania de dizer que as coisas acontecem por causa de outras coisas ou de outras pessoas. Como assim, Carlos? Tipo, por causa do instrutor eu não consegui fazer o percurso. Eu não fui aprovada porque eu sou muito velha. Já passei da idade de ter habilitação. Não tem como eu conseguir. Porque a minha família não me apoia. Por causa do examinador que tinha cara de bravo, de mal encarado, de malvado, eu não consegui sair da baliza. Ou por causa da pessoa que estava na minha frente na hora da prova, eu vi e fiquei nervosa. Nós, seres humanos, temos a mania de querer colocar a culpa e a responsabilidade do que acontece com nós nos outros, ou em outras coisas, ou em alguma situação. E fazer isso é super normal. Todo mundo age assim. Então eu quero que tu não fique preocupada. Se tu já fez isso, eu quero que tu pense o seguinte: é muito importante que tu consiga a tua CNH, mas para isso tu precisa assumir que a culpa do que aconteceu até aqui foi sua. Porque quando a gente assume a culpa, a responsabilidade, aí sim, a tua cabeça já começa a trabalhar para conseguir dar um jeito, uma forma, uma estratégia de resolver o que realmente está te impedindo de conseguir a tua habilitação. E eu quero falar uma coisa agora, que bom, sinceramente, que bom, é que a culpa é sua, ok? Por quê? Porque imagina se a culpa fosse de outra pessoa. Como que tu ia mudar a outra pessoa para te dar o resultado que tu espera, que tu pretende conseguir? Agora, imagina que se tu colocar a responsabilidade no outro, tu te torna dependente do outro. Agora, no momento que tu começa a trazer para ti a responsabilidade, o comprometimento do teu fracasso ou do teu sucesso, eu tenho certeza que não tem como ser diferente. Concorda? Então, daqui para frente, nós vamos juntos, nós dois, eu e você, com que eu vou fazer com que tu consigas a tua tão sonhada CNH. Bom, nesses últimos anos, seja em contato com alunos ou até mesmo no local de prova, eu percebi um erro fatal que eu abomino, que muitas mulheres estavam tentando usar como um atalho e que, inclusive, coloca a segurança de outras pessoas em risco. Esse é o quarto erro que eu te falei lá no início da aula e que é mais comum do que parece e é bem perigoso. Anota aí, porque eu não quero que tu cometa esse erro. Erro número 4: usar qualquer substância calmante ou qualquer outra coisa que altere o seu estado natural. Ou seja, qualquer substância que diga, ela foi manipulada, ela é natural. Não. É muito provável que você já tenha tomado alguma coisa no dia anterior ou nas horas que antecedem a prova prática de direção.
ou mesmo que você não tenha feito isso, pode ter pensado fazer em algum momento. Se você já pensou fazer isso, risca de uma vez por todas essa ideia da sua cabeça, ok? Por quê? Antes mesmo de conseguir a tua carteira, tu já estará cometendo um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 306, que prevê de 6 meses a 3 anos de detenção para qualquer pessoa que conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Agora tu já pensou bem no problema que tu pode arrumar para a tua vida, se no local de prova, Deus me livre e guarde, você causar qualquer acidente, por menor que ele seja, e eles chegarem lá e pedirem para que tu faça um exame de sangue, e nesse exame de sangue o resultado apontar que no teu corpo existe alguma substância que tu tenha tomado sem o consentimento por escrito, uma receita de um médico. Eu não quero nem pensar nisso. Espero que nem você, não é mesmo? Então, por isso é tão importante, e eu repito, que você deve ficar comigo nesse evento até o final dessa semana, onde eu vou te mostrar como tu vai conquistar a tua carteira sem usar nenhum jeitinho e de uma forma totalmente dentro da lei, usando apenas as habilidades que você já tem dentro de si. Tá aqui, ó. Tudo que precisa tá aqui dentro. Tá, mas agora deve estar alguém pensando o seguinte: ah, Carlos, mas como eu vou conseguir passar na prova prática de direção? Se você está me dizendo que não adianta comprar mais pacotes de aulas. Eu não posso nem deixar as pessoas fazerem a prova antes de mim? Eu não posso tomar calmante? O que eu vou fazer então? Calma, guria, calma, fica tranquila. Para de sofrer por ansiedade. Na próxima aula, eu vou te falar, inclusive, como tu resolve todas essas questões de uma vez por todas, mesmo que tu já tenha passado por todos esses erros que acabamos de falar aqui hoje. E não importa se tu já gastou rios e rios de dinheiro com pacote de aulas práticas, se você tem tentado ficar por último no local de prova, se tu coloca a culpa das tuas reprovações nos outros, ou até se já tenha tentado controlar o teu nervosismo por meio de alguma substância. Na próxima aula dessa série de 4 aulas, na aula número 2 do evento A Última Prova, eu vou revelar os segredos que podem transformar toda a tua experiência negativa na prova prática de direção em positiva, de uma forma simples e fácil, que tu possa entender. Eu irei te mostrar exatamente o que tu precisa fazer para ser aprovada. Eu quero que tu faça o seguinte agora. Imagine a sensação de liberdade, independência, segurança e tranquilidade ao finalmente conquistar sua carteira de motorista. Pensa agora em como será maravilhoso poder dirigir sem medo, tranquila, segura, sabendo que tu superou todos os obstáculos que tu tinha pela frente. Esse é o seu momento de brilhar, esse é o seu momento de mostrar a todos e principalmente a si mesma que você é capaz, que você pode. Não perca essa oportunidade única de mudar sua vida em relação ao CNH, ok? A próxima aula do evento, ela está chegando e ela pode ser um divisor de águas que tu tanto espera para a tua aprovação. Então, faz o seguinte: prepare-se para assistir a aula número 2 e descubra como transformar todas as suas tentativas frustradas em uma vitória única e definitiva, já na tua próxima prova prática de direção. E lembre-se, você merece essa conquista. Eu estou aqui para te ajudar a alcançá-la. Tua liberdade, a tua independência estão mais próximas do que você imagina. Na próxima aula, eu vou abrir o capô do carro por dentro e eu vou te mostrar exatamente como funciona cada passo da minha metodologia.
Por isso eu recomendo fortemente que você já coloque o seu celular para despertar na data e hora que estão aparecendo aqui na tela. Agora, nesse horário que está aparecendo aqui na tela, a minha equipe vai te enviar o link da próxima aula para que você possa participar comigo, ok? E conhecer toda essa metodologia por dentro. Então, não se esqueça, já deixa o seu telefone para despertar desde já. Ah, eu preciso te pedir mais um favor, só um favor. Eu acredito muito de coração no poder da união. Para mim, 2, 3 ou mais pessoas unidas vão ser muito mais forte do que uma única pessoa sozinha. E de coração, por que isso é importante? Eu quero que tu faça o seguinte, envie o link dessa aula para alguém que, assim como você, esteja no processo de habilitação e precisa aprender a dominar o emocional. Isso é muito importante. Por quê? Ter alguém do teu lado, te ajudando, te apoiando, que esteja passando pelo mesmo processo que tu está passando agora. Juntas, vocês começam a construir uma rede de apoio. E é por isso que eu te convido agora a me ajudar a cumprir a minha missão de vida. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com mais alguém e eu sei de coração que se você está aqui até agora, que eu posso contar com você. E como eu te disse, já fica preparada para a próxima aula, para a gente colocar mais uma peça nesse quebra-cabeças, rumo à sua aprovação. Espero você lá na próxima aula. Um grande abraço, um grande beijo no coração e nos vemos na aula número 2 do evento A Última Prova. Até mais!